Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre metas de final do ano, principalmente em dezembro, final do ano mesmo, e que você quer pensar sobre como vai ser o novo ano, quais metas você tem, quais objetivos você tem. Ao longo do ano, eu acredito que minhas metas mudam bastante. É por isso que hoje nós vamos analisar minhas metas anuais de 2025 para ver aquilo que realmente funcionou e aquilo que não funcionou de maneira nenhuma. Meu nome é Maria Carolina e esse é o Vida da Carol. Então, para analisar minhas metas, nada melhor do que trazer meu planner de 2025. E para ser bem sincera com vocês, eu nunca cheguei assim a avaliar meta por meta. Eu sempre fiz uma coisa bem subjetiva, então é a primeira vez que eu tô fazendo essa análise tão criteriosa comigo mesma. E eu tô muito animada para dividir com vocês. Para quem não sabe, eu uso o planner todo ano desde 2018, se eu não me engano. E tem sido sempre uma coisa muito legal de organizar e eu acho que eu tenho a maioria deles guardados em casa, então de vez em quando eu volto neles para ver as coisas que mudaram e as coisas que não mudaram, as minhas organizações, enfim, acho que isso é tema para outro vídeo. De primeira meta, nós temos voltar a ir para a academia. Então, essa foi uma meta traçada com o objetivo de voltar a fazer atividade física, porque eu sinto que 2024 foi o ano que eu deixei isso muito na mão, eu tava fazendo muito meia boca e eu queria voltar, assim, com toda a potência em 2025. O que acontece? Eu acho que eu posso separar um ano em 2 semestres, porque eu sinto que o primeiro semestre eu tava tentando ali, bem no começo, tipo assim, janeiro, fevereiro, março, só que assim que as coisas começaram a apertar na faculdade, mais provas, enfim, as atividades físicas pararam de ser a minha prioridade. E, na época, eu achei várias desculpas pra isso, tipo assim, que eu não tenho tempo, que isso, que aquilo. Eu acabei que realmente deixei essa meta de lado, até junho, julho, mais ou menos. E aí, no segundo semestre, em agosto, eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a priorizar, de novo, a atividade física, especialmente a academia em si, e comecei a ir com mais frequência. Só que, mesmo assim, eu não tava conseguindo ter uma frequência consistente, sabe? Tipo, eu não tava indo 2, 3 vezes na semana, toda semana. Eu tava muito inconsistente. Então, agosto foi um mês que eu fui bastante. Quase não fui em setembro, voltei em outubro. Daí, eu melhorei em novembro e em dezembro também eu já tava melhor. Uma coisa que eu posso dizer com certeza é que, em relação a essa meta, eu consegui cumprir ela muito melhor em 2025 do que em 2024. Mas, tentando pontuar, assim, de 0 a 10, o quanto eu consegui cumprir, eu acho que foi, tipo, 7. Porque foi melhor do que 2024. Acredito que boa parte do semestre, principalmente do segundo semestre, eu consegui cumprir melhor essa meta, mas eu ainda acho que eu poderia ter ido muito melhor. Sobre a minha segunda meta, não atrasar conteúdo da faculdade. Se você é estudante como eu, independente do curso que você faz, você sabe que essa é uma meta que a maioria de nós traçamos no começo do ano e que é muito difícil de cumprir. E assim, gente, eu acho que ela é uma meta quase constante na minha vida. Pelo menos desde o ensino médio eu tenho quase certeza de pensar, tipo, esse ano eu não vou atrasar a matéria. Matéria dada é matéria estudada. Porque a gente sabe que isso ajuda muito. Principalmente se sua faculdade é PBL como a minha, você estudar a matéria antes é praticamente uma obrigação. Porque senão você fica muito perdida na aula. E é realmente bom. Só que é muito difícil você manter isso com atividades extracurriculares. Eu acredito que esse ano de 2025 eu consegui me organizar muito melhor em relação a isso do que 2024. Então eu acho que já vem um pontinho muito bom pra mim. Só que eu também acredito que teve uma mudança, de novo, muito brusca do primeiro pro segundo semestre do ano. Porque o que acontece? No primeiro semestre de 2025, eu ainda estava no ciclo básico. Eu estava no 4º período. Que pra quem é da medicina sabe que as matérias mudam do ciclo básico pro ciclo clínico. E isso também muda muito a rotina com que você estuda. O ciclo básico, ele tava muito maçante, então eu tinha muita coisa pra estudar. E eu realmente não consegui, tipo assim, não atrasar matéria. Eu acho que todas as matérias estavam um pouco atrasadas. E eu não digo isso, tipo, de forma 100% negativa. Porque, gente, consegui passar, estou indo pro 6º período, então, né? Mas assim, fiquei atrasada em muitas coisas. E isso me atrapalhou em vários momentos pré-prova, porque eu tinha muita coisa pra estudar. Não consegui me organizar direito mesmo. Só que, no segundo semestre, eu já estava no ciclo clínico e a rotina era completamente diferente. Em agosto, setembro, meados de outubro, eu estava bem organizada, quase nenhuma matéria estava atrasando. Eu já estava assim com aquela sensação de, meu Deus, estou conseguindo cumprir essa meta. Só que aí, novembro e dezembro, que começou a ter
zilhões de coisas da faculdade ao mesmo tempo, porque a gente sabe que isso acontece também, né? Que, tipo assim, final de semestre junta várias coisas. É a apresentação de seminário, trabalhos, enfim, próprias provas e as próprias aulas que você tem que estudar. Tô tentando falar as coisas sem dar desculpinha também, tá, gente? O que que eu acho? De 0 a 10, eu vou botar um... Eu acredito que eu poderia ter me organizado muito melhor, principalmente no final do ciclo básico, pra não acumular matéria, deixar minha própria rotina mais leve, mas eu não consegui. E sendo bem sincera, essa é uma meta que eu repeti pra 2026, bem de não acumular matéria da faculdade. Então vamos ver se a gente consegue cumprir dessa vez, esse ano. Mas assim, realmente é uma meta que eu fico muito chateada. Não dá pra... Gente, acho que eu nunca consegui tirar 10 de 10 nessa meta. De terceira meta, nós temos tentar lidar com as coisas de maneira mais leve. Essa meta é uma meta extremamente pessoal e que tem muito a ver com a relação com as minhas emoções. Sou uma pessoa agitada, faço várias coisas ao mesmo tempo, que tento lidar com muitos problemas de uma vez só, que eu meio que me estresso muito fácil, fico ansiosa muito fácil. E sendo bem sincera, essa é uma meta que eu tenho desde 2023, quando eu tava no cursinho, da minha vida, sabe? Com muita ajuda dos meus familiares, amigos, de terapia, eu percebi que realmente era uma coisa que eu precisava fazer. Mudar a perspectiva com que eu analisava os desafios, os problemas da minha vida, sabe? Eu sinto que eu sempre levava as coisas muito a sério. E quando eu falo de levar a sério, era a sério demais, sabe? Tipo assim, me preocupar excessivamente com diversas coisas que não precisavam ter tanta importância, né, naquele momento. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu acho que quem é ansioso, quem é muito preocupado como eu, vai entender melhor essa meta. Eu acredito que esse ano de 2025 eu consegui concluir isso de uma maneira muito melhor do que nos anos passados. Pra vocês terem noção, nos anos anteriores eu acho que eu poderia dar no máximo 3 de 10 pra essa meta. Porque assim, eu não conseguia lidar bem com as coisas, me estressava muito fácil. Já tive consequências físicas do meu estresse e da minha ansiedade várias vezes, o que não fazia bem pra mim e para as pessoas que conviviam comigo, sabe, ao meu redor. Então eu acredito e fico muito feliz que essa meta tenha dado certo esse ano. E sendo bem sincera, enquanto eu estava vivendo o ano, eu não tinha tido essa percepção de que eu estava conseguindo melhorar nesse aspecto. Eu só consegui ter essa visão de que eu realmente melhorei nesse aspecto quando eu tava conversando com os meus pais, né? Em uma conversa com minha mãe e depois em uma outra conversa com meu pai, que eu percebi que, nossa, realmente consegui evoluir um pouquinho nesse ponto. E isso foi uma coisa muito legal de concluir, porque eu sinto que eu não deixei de sentir as coisas que eu devia sentir, tantos momentos bons, tantos momentos ruins, mas consegui lidar com as coisas de uma maneira muito mais leve mesmo. Então, eu acho que eu vou me dar 8 de 10 pra essa meta. Tô muito, muito feliz com essa meta mesmo. Quarta meta nós temos se alimentar melhor. Então, sobre essa meta, o que acontece? Se eu pensar em 2024 para 2025, essa comparação, eu melhorei bastante. Só que se a gente for pelo ano de 2025 mesmo, não foi tão bom assim. Porque o que acontece? Eu sempre tive muita dificuldade em comer verduras, legumes, frutas. E eu melhorei um pouco esse ano. Só que eu continuei me alimentando muito de gordura, doce, refri, fritura. Inclusive, era até engraçado. Segundo semestre de 2025, eu caí no mesmo grupo que uma amiga minha. Beijo, Sara. Muito legal ver a diferença entre as refeições dela e as minhas, sabe? Tanto as refeições tipo almoço, lanches, enfim. Porque a gente tinha muitas aulas juntas, então a gente atendia no consultório juntas. Então, às vezes, ela trazia ali uma frutinha, um sanduíche natural, não sei o quê. E eu, tipo assim, uma bolacha. Eu pensava, gente, já tá chegando o almoço, pra que eu vou comer também? E sim, eu sei que eu tenho que melhorar, estou me analisando criticamente, tá? Já estou abrindo o meu coração com vocês. Realmente foi bem ruim essa meta aí, eu melhorei, mas não cheguei nem perto de onde eu gostaria de chegar. Então eu acho que eu vou me dar um 4. E ainda é um 4 com o coração aberto, carinho e amoroso comigo e com minha autoestima, tá? Porque eu acho que podia melhorar bastante. E realmente vai ser outra meta que eu vou ter que repetir para o ano de 2026. E quinta e última meta que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é dar conta das minhas atividades extracurriculares.
E, gente, sendo bem sincera, isso é uma coisa bem pessoal da minha própria rotina. Foi um ano que eu queria me dedicar bastante a preencher o meu currículo. Tinha muitas coisas que eu queria fazer, não consegui fazer todas, mas consegui fazer a maioria. Tipo, projeto de pesquisa, liga acadêmica, extensão, enfim. E eu tava com muito medo, desde o início do ano, de não dar conta de lidar com todas essas coisas, de acabar deixando demais meus estudos pro lado, né? Tipo, os estudos das aulas em si, das matérias em si curriculares, com tantas atividades extra, né? Só que, graças a Deus, dei conta, eu consegui me organizar bastante, consegui aprender a realmente dar importância às coisas e prioridades e deixar minha rotina de uma maneira mais flexível para caber todos os compromissos e deu muito certo. Foi um ano que eu me senti muito realizada curricularmente, então eu acho que para essa meta eu vou dar 10 de 10, porque eu realmente consegui. E foi muito satisfatório chegar no final do ano, reorganizar, né, o currículo e pensar, nossa, eu consegui fazer tanta coisa esse ano e deu muito certo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do coração dessa minha análise. Conta aqui nos comentários quais foram as metas de vocês para 2025, se deu certo, se não deu. Quais são as metas de vocês para 2026 também. Se vocês gostam desses vídeos de análise de metas, porque eu particularmente gostei muito de poder compartilhar isso com vocês. Um beijão e até a próxima!